Bom, o nosso tema de hoje é um tema pesado. É a violência sexual contra a mulher. A violência sexual contra a mulher na guerra. Se a gente for falar em gravidade, a violência sexual contra a mulher na guerra, ela é uma forma de violência que está ao lado da tortura e do genocídio. E atravessa a nossa história. Você pega as guerras tribais, você pega as guerras durante as primeiras civilizações, Grécia, Roma, Egito. O que eram as mulheres inimigas? Elas eram um prêmio de guerra. Prêmio de guerra. E depois elas passaram a ser um subproduto da guerra. A violência sexual passou a ser um subproduto da guerra. Ou, como querem alguns autores, a guerra em si. Você escolhe, você pesquisa e você vai achar relatos absurdos na Guerra dos 30 Anos, nas guerras napoleônicas, nas grandes guerras, Bósnia, Sri Lanka, Síria, Líbia, Congo, Vietnã, Sudão do Sul. Escolhe a guerra e você vai encontrar a violência sexual contra a mulher. Em 1937, o Japão foi para cima da China e deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que só terminou com a derrota japonesa para os aliados na Segunda Guerra. O nosso tema de hoje é um tema pesado. É a violência sexual contra a mulher. A violência sexual contra a mulher na guerra. Se a gente for falar em gravidade, a violência sexual contra a mulher na guerra, ela é uma forma de violência que está ao lado da tortura e do genocídio. E atravessa a nossa história. Você pega as guerras tribais, você pega as guerras durante as primeiras civilizações, Grécia, Roma, Egito. O que eram as mulheres inimigas? Elas eram um prêmio de guerra. Prêmio de guerra. E depois elas passaram a ser um subproduto da guerra. A violência sexual passou a ser um subproduto da guerra. Ou, como querem alguns autores, a guerra em si. Você escolhe, você pesquisa e você vai achar relatos absurdos na Guerra dos 30 Anos, nas guerras napoleônicas, nas grandes guerras, Bósnia, Sri Lanka, Síria, Líbia, Congo, Vietnã, Sudão do Sul. Escolhe a guerra e você vai encontrar a violência sexual contra a mulher. Em 1937, o Japão foi para cima da China e deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que só terminou com a derrota japonesa para os aliados na Segunda Guerra. E um dos episódios mais violentos dessa guerra é o massacre da cidade de Nanquim. Nanquim fica no sul, Pequim fica no norte. E que também ficou conhecido como o estupro de Nanquim. 20 mil mulheres e crianças foram transformadas em escravas sexuais. 20 mil. O exército imperial japonês chegou a selecionar mulheres coreanas, mulheres chinesas, mulheres de outros países asiáticos, do sudeste asiático, para satisfazer sexualmente a tropa. Um exército. Um bordel do exército imperial japonês. E aí a gente chega na Segunda Guerra Mundial, a gente chega na Ucrânia. Porque, de uma forma geral, os nazistas transformaram as mulheres judias em escravas sexuais antes de matar. Na Ucrânia, a violência sexual ocorreu em toda parte, eu digo, violência sexual nas casas, violência sexual nas ruas,
violência sexual nos campos de trabalho forçado, violência sexual nos campos de concentração. As mulheres judias eram submetidas a toda forma de humilhação e abuso sexual. Eu dei uma olhada, dei uma pesquisada na cidade de Lviv, que está no noticiário agora, porque é a cidade ucraniana que fica na fronteira com a Polônia. Um sobrevivente do Holocausto escreveu que no campo de Janowska, campo de concentração, tinha um militar que, quando chegavam os judeus, ele mandava tirar a roupa para pegar tudo que eles tinham. Tudo. Relógio, aliança, tudo. Aí teve uma mulher, uma jovem, que se recusou a tirar a roupa. Ele sacou a arma dele, levantou a saia dela por trás, deu um tiro nos órgãos genitais. E pediu a um prisioneiro, ordenou a um prisioneiro que levasse ela para o lado de fora e deixasse ela lá até morrer. Relatos como esse, tem vários. Mulheres que resistiram ao estupro e foram esfaqueadas. Mulheres que aceitaram, entre aspas, satisfazer sexualmente os militares nazistas para proteger seus pais, seus maridos, seus filhos, suas irmãs, seus irmãos e a própria vida, que depois poucas sobreviveram. E eram chamadas, poderiam ser chamadas por alguém de mulheres fáceis, né? Fáceis. Como assim, né? Aceitam isso. Quando os soviéticos entraram em Berlim, eles promoveram o estupro em massa também das alemãs, que eram atacadas por bandos de 9, 10 homens simultaneamente. Tem relato de estupro nas tropas aliadas, os soldados americanos, contra alemãs, contra britânicas, contra francesas. Tem um autor que conta que para recrutar soldado para ir para a Segunda Guerra, os militares americanos no território americano diziam: olha, vocês vão para lá, para a França, e as mulheres na França são sexualmente experientes e sexualmente livres. O que aconteceu? Vários casos de violência sexual de soldados americanos na França. Dizer que as mulheres francesas eram sexualmente experientes e sexualmente livres é uma maneira de dizer o quê? Que elas eram mulheres fáceis. Pois foi com essa realidade histórica, pois foi com essa história pavorosa que eu relatei de forma breve aqui, que o deputado Arthur Duval mexeu quando ele fez os comentários abjetos sobre as ucranianas, que ele chamou de fáceis, repetindo o que os americanos disseram sobre as francesas. Se ele tivesse dito o que disse, no Brasil já ia ser um absurdo. Já ia ser um absurdo. Mas ele foi para a Ucrânia. Ele viu o clima da guerra, ele viu que as mulheres estavam preocupadas em se proteger, ele viu que elas queriam sobreviver, ele viu que as refugiadas estavam deixando o país delas para trás, com medo de morrer, deixando os pais, deixando os namorados, deixando os maridos, deixando os amigos, deixando a história, levando irmãos pequenos, levando filhos, levando a necessidade de achar uma força para recomeçar a vida em outro país. Aí ele olha para as ucranianas refugiadas e lembra de gravar um áudio para os amigos dizendo que elas eram fáceis. Fáceis de quê? Fáceis de, sei lá, ensinar ele a falar ucraniano? Fáceis de ensinar ele a aprender música? Ou fáceis para responder com um sim a uma abordagem sexual sem muito trabalho? Fácil. Então esse deputado, que envergonhou todo o Brasil com as declarações que deu, ele abordou com essas palavras nojentas, como eu disse, um dos temas mais sensíveis de todas as guerras. Como a gente viu aqui, que é a exploração sexual, que é a violência sexual, que é o estupro, que é subjugar as mulheres.
que não tem igual na guerra. Então foi com esse passado horroroso que ele brincou. As mulheres ucranianas, elas não estavam na fila de refugiado esperando que alguém tentasse levar uma delas para a cama. Ele disse até no áudio dele que ele colou em duas ucranianas, mas não fez nada porque não teve tempo. Porque não teve tempo, ele disse. Será que se tivesse ficado mais alguns dias, ele teria feito alguma coisa? Porque ele não fez alguma coisa porque não teve tempo. Colocando então em prática os planos que ele guardou para o futuro, porque ele fala no áudio dele que acabando essa guerra ele vai voltar. Com a divulgação desse áudio, que tem pouco mais de 3 minutos, o Brasil inteiro passou a conhecer um lado podre do deputado estadual pelo Podemos de São Paulo, Arthur Duval. Capaz de dizer um conjunto de barbaridades que eu não sei, Fábio, eu nunca vi alguém falar tanta barbaridade de forma tão concentrada e tão pouco tempo. Aí vem a repercussão pesada, forte, proporcional ao absurdo que ele disse, e ele resolveu partir para as explicações. Claro, explicações indignadas. Eu não sou aquilo. Estão resumindo a minha viagem, a molecagem que eu disse, fui moleque. Bom, uma das explicações dele é que o áudio é reservado, que foi enviado ao grupo de WhatsApp dele, que reúne os amigos do futebol. Vem cá, faz sentido uma figura pública tem o direito de escolher que declaração dela merece ser julgada? Olha, essa fala não, porque essa fala eu estava nervoso. Essa daqui não, porque essa daqui é um desabafo. Não, essa aqui não, porque é fora do contexto. Essa aqui não, porque eu disse num grupo reservado de amigos. Pode uma figura pública escolher a frase que vai ser julgada? Eu acho que não. Os áudios dele merecem ser relativizados porque circularam entre amigos? Eu acho que não. Será que justamente porque foram mandados para os amigos dele, os áudios não traduzem o que ele pensa com mais fidelidade do que se fosse numa declaração pública? Eu acho que sim. O que será que o Arthur Duval diria se um político corrupto, pego numa operação da Polícia Federal, dissesse em sua defesa que as conversas corruptas, vazadas, na apreensão do celular dele, que a Polícia Federal pegou, eram áudios que ele mandou para um grupo de WhatsApp do futebol. Ele ia rir. Ele ia rir. Ou será que o Arthur Duval iria inocentar um vagabundo que confessasse as monstruosidades num grupo de WhatsApp do futebol? Tudo bem para ele? E a situação dele é a seguinte, ele viajou para a Ucrânia, talvez para dar uma faturada política, para pagar de bacana, para voltar grandão, para enfrentar a eleição de governador de São Paulo, voltou como um pária, porque no meio da dor, no meio do medo, no meio do desespero dos refugiados, das refugiadas, ele foi capaz de pegar o telefone e gravar para os amigos uma mensagem sobre oportunidades sexuais da guerra. Aí, de um grupo reservado de amigos, ele resolveu pedir desculpa. E aí entra uma segunda pergunta que eu queria fazer para você, amigo, ouvinte querido, ouvinte querida. Esse pedido de desculpas do Arthur Duval deve ser aceito, vida que segue? Ou deve ser tomado como uma tentativa desesperada de sobreviver politicamente? Na minha opinião, um pedido de desculpas desse não vale muita coisa. Me lembro do ex-presidente do México, Vicente Fox, que disse o seguinte: os mexicanos estão aceitando empregos nos Estados Unidos que nem os negros americanos aceitam. E depois ele pediu desculpa, porque o objetivo dele não foi fazer uma discriminação racial. Foi o quê? Nem os negros americanos aceitam aqueles empregos. É um pedido de desculpa ou uma tentativa de consertar a lambança e tentar sobreviver politicamente? O pedido de desculpa dele tem um lado malandro, que eu queria destacar aqui. Ele pediu desculpa a quem tenha se sentido ofendido. Olha a sutileza.
Na cabeça dele, ele não ofendeu ninguém. A ofensa não saiu da boca dele. A ofensa é uma interpretação possível. Se há os que se sentiram ofendidos, porque é o que ele diz, a quem tenha se sentido ofendido, talvez, na cabeça dele, o absurdo que ele disse, talvez não tenha ofendido outros. Então ele não praticou uma ofensa, porque uma ofensa ofende a todos. Se alguns se sentiram ofendidos, quem sabe? Outros não tenham se sentido ofendidos. Palhaçada. Melhor teria feito ele se tivesse ficado quieto e tivesse anunciado por carta a desistência da sua candidatura ao governo de São Paulo só, além de, claro, renunciar ao mandato de deputado estadual. Mas aí é esperar um tipo de grandeza que o Arthur Duval vendia nos seus discursos em público e que os seus discursos para o grupo de futebol do WhatsApp revelaram que não existe, que ele cobra só dos adversários. Para ele quer um julgamento permissivo. Para ele só foi um moleque. Palavras dele. Pois a política brasileira está do jeito que está, porque tem muita gente que age como ele. Que faz o estrago, faz a lambança, fala o que quer, do jeito que quer, da forma como entende, para o público que escolheu, e depois, se as coisas dão ruim, vem com o pedido de desculpa esfarrapada. Quanto mais gente séria a gente tiver na política, e menos moleque, a gente vai aumentar as chances de ter um Brasil mais maduro. Então, um Brasil mais maduro é um Brasil com menos Arthur Duval, com menos gente como Arthur Duval, que não representa a política brasileira. E, se tivesse um mínimo de compostura, junto com a retirada da candidatura que ele nem precisaria fazer, porque obviamente o Podemos já iria mandá-lo às favas, e se não mandasse, o eleitor ia mandá-lo às favas, grandeza teria ele se renunciasse ao cargo de deputado estadual. Então, difícil imaginar que ele vai fazer isso. Vamos ver se a Assembleia Legislativa vai ou não caçá-lo. E aí, Fábio, tem um nó, né, no caso da Assembleia Legislativa, porque a importunação sexual da deputada, né, produzida por um outro deputado, gerou uma simples suspensão. E agora, como é que fica? Tem um nó, tem um Arthur Duval possível de ser caçado e aquele outro passando incólume. Mas eu acho importantíssimo deixar claro que não se trata, nesse episódio do Arthur Duval, um comentário sexista, que já seria um absurdo, sobre as mulheres ucranianas. Tem uma história de violência e de destruição do nível da tortura e do genocídio contra as mulheres na história do mundo e das guerras. E ele brincou com isso. E daí então, falei com um grupo de WhatsApp. Portanto, fui honesto com os meus amigos e agora eu quero ser desonesto com vocês. E peço desculpa a quem eventualmente tenha se ofendido. Lamentável esse episódio. 12:20. Delegações russas e ucranianas se reúnem hoje para uma terceira rodada de negociações de cessar-fogo na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo prometeu mais cedo que haveria uma suspensão dos bombardeios para a retirada de civis em 6 rotas de fuga. Autoridades ucranianas denunciaram, no entanto, que a maioria dos caminhos abertos levam às cidades de Belarus, país aliado de Moscou, e à própria Rússia. Em resposta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a tática usada por Vladimir Putin com os corredores humanitários é imoral. E há pouco, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou o envio de mais 100 milhões de libras em ajuda militar para a resistência contra os russos. Depois de 12 dias já está claro que Putin calculou errado a situação.
Ele subestimou os ucranianos, a resistência heróica deles e também do líder deles. Também subvalorizou a unidade do Ocidente. E vamos fazer tudo o que for possível para garantir que Putin falhe. O presidente Jair Bolsonaro volta a defender a revisão da política de preços dos combustíveis. Vamos a Brasília agora, João Pedro Melo. O Senado Federal deve votar ao longo dessa semana os 2 projetos de lei que tentam frear o aumento dos combustíveis no Brasil e que são relatados pelo senador Jean Paul Prats. A matéria é considerada como prioridade para o governo federal, principalmente diante dos confrontos entre Rússia e Ucrânia, que podem elevar em muito o preço dos derivados de petróleo. Somente no mês de março, o preço do barril subiu 7,6%, chegando a $112, o que tem preocupado o presidente Jair Bolsonaro. Pela internet, o chefe do executivo criticou a lei de paridade internacional dos preços do combustível, destacando uma falta de reação por parte do mercado. Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tinha uma paridade do preço internacional, ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado. O uso de máscaras deixa de ser obrigatório no Rio de Janeiro. Vamos à capital fluminense agora, Andresa Busani. A Prefeitura do Rio vai publicar um decreto amanhã que vai desobrigar o uso de máscara em espaços fechados na cidade. A flexibilização, no entanto, começa a valer somente após a publicação no Diário Oficial do município. Em reunião hoje, os 16 membros do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da cidade do Rio decidiram por fim a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados. Desde outubro do ano passado, o equipamento de proteção não é mais exigido em ambientes abertos. Segundo o secretário Daniel Sorães, a queda dos indicadores da Covid dá segurança para a tomada de decisão. Oi, Neg. A gente tem visita aqui, rapaz. Ah, visita. Opa, você sabe, o Fábio França? Sim. Na semana passada eu te chamei de bígamo 2 vezes, né? E eu disse que meu coração é grande. O seu coração é grande, Cabem que todos. comporta 2 amores, vários amores, né? Então, quer dizer que temos... Vamos deixar ela falar, vamos ver se a gente reconhece a voz. Olá, boa tarde pra vocês. Olá, olha, Adriana Araújo. Ó, deixa eu E falar aí, uma coisa. bonito? Tudo bem? Isso é pro Pode Fábio, chamar de né? bonito no ar? É pros dois. E aí, Fábio. bonitos? Obrigado. Tudo bem? Eu vou ficar com inveja, eu vou ficar com ciúme, Adriana, não tem conversa. Você sabe, Oineg, que eu chamo as pessoas de bonito e de bonita. Porque às vezes a gente fala com tanta gente, dá aquela esquecidinha no nome, então, e aí, bonito? Quem vai esqueceu reclamar o meu que você nome? chama? Não, o seu não tem jeito. O seu não tem jeito de esquecer, é impossível esquecer seu nome. Mas aí quem vai reclamar de ser chamado de bonito e Não de tem bonita? como. Não tem como. Fico não bem tem na como. foto, entendeu? Entendeu, Ô, bonito? Ô, Adriana Araújo, E aí, querido? você então estreia hoje junto com o Fábio, às 4 horas da tarde, Entre Nós, é isso? Entre Tá nós. tremendo? Tô. Então eu vou entregar umas coisas aqui da Adriana. Ai, ai, ai. É isso que eu queria. Eu entreguei no Fábio. Você sabia que o Foi uma Fábio... pegadinha esse chocolate? convite aqui? Ô, Adriana, você sabia que o Fábio não come chocolate? Não. Você teria aceitado a companhia